Fala galera, essa aula eu vou explicar para vocês o que é o will e o que é o would. Para você saber como falar no futuro do inglês. Tem outras formas de falar futuro no inglês? Tem como sim, mas aqui é um pilar importante para você aí que quer desenvolver no inglês e você que está mais avançado, possivelmente está errando alguma coisa ou outra. Então presta atenção nessa aula e qualquer dúvida vai estar aqui a opção para você deixar a sua dúvida abaixo, tá bom? E tem mais uma, e tem aqui várias aulas para você também estar assistindo também. E eu gosto de deixar também o link para vocês acompanhar, ou aqui na coluna na lateral, ou o link aqui abaixo para você assistir cada aula, tá bom? Agora então para a tela do computador. E antes de começar, né, deixa eu me apresentar, que eu me esqueço. Sou o professor Alenque Breno e vou estar te ensinando aqui a desenvolver e buscar a sua fluência no inglês. Então, o que são will, o que é o would? O would é um modal para o futuro, então ele é direto. Vai ser utilizado para decisão imediata, uma promessa ou uma previsão forte, tá? Já o would é um modal para hipótese, tá? É utilizado com educação, um futuro visto do passado ou hábito no passado, algo que mais avançado para você aprender. Então a regra aqui, ó, depois do will ou would, vem verbo básico, tá bom? Vamos ver as pronúncias aqui, do will, do would, do will not na negativa, pode ser a forma contraída com won't e o would mais o not, a forma contraída fica wouldn't, tá bom? Contrações, as muito usadas, né? Com will vai ser I'll, you, will, she'll, will, they'll, tá bom? Essa é a forma contraída com will. E agora a forma contraída aqui com would, que vai ser I'd, you'd, it, she'd, would e they'd. Bom, regra sonora. Would não tem som de L. É realmente, ó, o U mais estendido. Would. Você estende o U, não coloca o, tá bom? É um erro que eu mesmo cometo, me pego cometendo para você evitar, tá bom? Vamos dar continuidade agora. Vamos para a estrutura gramatical. Vamos analisar a forma agora afirmativa, com will e com would. Como é que vai ser? Vai ser o sujeito primeiro, depois will ou would e o verbo, tá? O verbo aqui não vai se alterar. Exemplo, I will work today. Eu vou trabalhar hoje. Aqui, ó. Quem é o sujeito? É o I. Aqui estamos utilizando o modal will e o verbo aqui é o work. Segundo exemplo, com would agora. She would travel more. Ela viajaria mais. O sujeito aqui é she. Aqui o modal é would e o verbo aqui é travel. Travel para significar viajar. E como seria a forma negativa, vamos analisar do will e do would. A forma negativa contraída a gente vai utilizar, tá? Já vamos aprender logo como um nativo fala. Não vamos falar pausadamente. Se for will, a forma contraída vai ser won't. Se for would, vai ser wouldn't, tá? E o sujeito vai vir primeiro novamente e o verbo vai vir depois do modal. Ou will ou would. Exemplo, I won't go. Eu não vou, tá? O go aqui, ó, se mantém intacto. Outro exemplo, he wouldn't say that. Ele não diria isso. A negativa aqui, ó, no caso aqui é do would, seria wouldn't. E o verbo aqui é o say, continua intacto. Vamos agora entender como faz a pergunta. Você aprendeu a forma afirmativa, aprendeu a forma negativa. Vamos agora aprender sobre isso. A pergunta vai ser trocado, ó, a ordem, porque aqui o sujeito vem em segundo. Primeiro vai vir o modal, ou will ou would. E logo depois do sujeito vai vir o verbo, tá? E o verbo aqui não vai ser alterado. Exemplo, will you help me? Você vai me ajudar? Então, o will aqui está em primeiro, o sujeito aqui é o you em segundo, e o verbo aqui sem alterar, help, tá bom? E o complemento da frase. Agora aqui com would you help me? Você poderia me ajudar? Ó, pergunta, tá? Novamente, o modal vem primeiro, o would vem primeiro, o sujeito vem em segundo, e o verbo aqui, help. Novamente, sem alterar. E se você for usar um short answer, que eu já expliquei para vocês, tá? Tá o link aqui para vocês assistir. Yes, I will. No, I won't. Yes, I would. No, I wouldn't. Tá bom? A forma de você responder positivo ou negativo. A pergunta aqui em cima, tá? E agora vamos entender a diferença de quando utilizar um ou outro, né? Vamos primeiro entender quando utiliza o will. A gente vai utilizar o will para decisão imediata, quando é agora. Tá? Vamos lá. Quarto, will. Will vai ser utilizado, primeira coisa, para a decisão imediata, quando é agora. Se decidiu em cima do momento, aquele exato momento. Utilizar o will quando você decidiu isso, tá bom? Exemplo, I am thirsty. I will drink water. Eu estou com sede, vou beber água. Ela ficou com sede, ela vai beber água. Ela decidiu naquele momento, por causa da sede. Decisão de agora, will. É a base aqui, ó, drink.
não vai se alterar. Ok, I will call him. Ok, eu vou ligar para ele. Outra decisão do momento. Don't worry, I will fix it. Não se preocupe, eu resolvo isso. Outra decisão do momento, a última. I forgot. I will now. Eu esqueci. Eu vou fazer isso agora. Ela esqueceu, decidiu o que vai fazer naquele momento. Segundo caso, que vai utilizar o will para promessa, garantia. Exemplo, I will help you. Eu vou te ajudar. Outro exemplo, que é uma promessa, uma garantia, tá? I will be there. Eu estarei lá. Mais uma promessa, tá? Ou garantia. I will lie to you. Eu nunca vou mentir para você. Aqui é uma garantia mesmo, né? E o último aqui, que é outra garantia. I will always remember this. Eu sempre vou lembrar disso. E o will você vai utilizar quando tiver uma previsão forte, tá? Muito forte sobre isso. Exemplo, it will rain today. Vai chover hoje. Possivelmente o céu tá bem escuro, tal, tá? O sol tá se pondo e a pessoa tá achando que vai chover por causa dos trovões ou algo assim. Então, fez uma previsão aqui muito forte. Então, utilizou will. Outro exemplo, you will love this movie. Você vai amar esse filme. Outro exemplo, everything will be fine. Tudo vai ficar bem. Outro exemplo, he will be late. Ele vai se atrasar, tá? Além, como é que sabe que vai atrasar? Deve que recebeu uma mensagem falando que vai se atrasar. Ou a pessoa já acostumada a se atrasar, utiliza o will. Já conhece que a pessoa tem esse histórico de atrasar. Tem grandes chances. E vamos agora ver quando a gente vai utilizar o would, que é pedidos e ofertas educadas. A gente vai utilizar nesse contexto. Tem outros contextos também. Vamos analisar o primeiro. Então, o would deixa a frase mais suave. Exemplo, would you help me, please? Você poderia me ajudar, por favor? Soa mais educado mesmo. Outro exemplo, would you open the door? Você poderia abrir a porta. Terceiro exemplo, would you like some coffee? Você gostaria de um café? A pessoa está na cafeteria e pergunta isso de forma educada para você. Outro, would you mind waiting a minute? Você se importaria de esperar um minuto? E, de forma educada, ó, I'd like a water, please. Eu gostaria de uma água, por favor. Tá? Então, já viu que o would utiliza de forma educada. O segundo caso é hipótese. O padrão técnico vai ser o if, mais o past, mais o would, mais a base. Exemplo aqui, ó, usando aqui o passado, tá? Dessa hipótese. If I had time, I would study more. Se eu tivesse tempo, eu estudaria mais. É uma hipótese aqui, tá? Aqui, ó, lembra que é uma condicional de segunda base, tá? De segundo grau. Então, a gente vai ter a presença aqui, ó, do if, do passado, had. Aí aqui, a resposta would, mais a base que o study, que é o verbo, que não vai se alterar. Segundo exemplo, if I were you, I would do that. Se eu fosse você, eu faria isso, tá? É uma hipótese aqui, tá? Outra hipótese aqui, would travel more if money. Eu viajaria mais se eu tivesse dinheiro, é a hipótese, tá? E novamente aqui para finalizar, she would say yes if she trusts you. Ela diria sim se confiasse em você. É uma hipótese, tá vendo? Quer dizer que se essa primeira possibilidade acontecer, o que for utilizado com would vai acontecer. Vai depender da primeira situação, tá? Agora, o would também é utilizado para futuro visto do passado. Quando alguém falou no passado sobre o futuro. He said he would call me. Ele disse que ligaria para mim. Falou no passado que essa ação ia acontecer no futuro. Outro exemplo. She told me would come. Ela me disse que viria. Disse no passado. Ela disse antes que ela viria no futuro. Outro exemplo aqui, ó. I thought it would be easy. Eu pensei que seria fácil. Ela pensou, mas tá vendo que não está sendo fácil, né, no futuro. Outro exemplo. They promised they would help. Eles prometeram que ajudariam. Prometeram no passado e ela espera que vai ajudar no futuro, né? Vamos ver se vai ajudar. É exatamente esse contexto. Falou algo no passado que quer que aconteça no futuro. Então, é um futuro visto realmente do passado. E o último aqui, ó, caso que a gente vai utilizar o would, é um hábito no passado, que é mais avançado. Presta atenção nessa parte aqui. O would costumava em narrativa, normalmente com um marcador de tempo. Exemplo. When I was a kid, I would play outside. Quando eu era criança, eu brincava fora. Qual é o marcador de tempo aqui, ó? A fase da infância da pessoa. Ela brincava fora. Aí você percebe que o would aqui, ó, tá narrando realmente o passado. Outro exemplo. He would call me every day. Ele costumava me ligar todo dia. Ó, marcador de tempo. Todo dia, sempre acontecia. Outro exemplo. Weekends, we would watch movies. No final de semana, a gente costumava ver
filmes. Tá? E agora a gente pode ver a comparação direta entre o will e o would. Porque a intenção aqui é diferente, mas tem a mesma ação. Exemplo, will you help me? Você vai me ajudar? Aqui, ó. Would you help me? Você poderia me ajudar? Aqui foi direto. E outro aqui, o segundo foi a forma do educado. A pessoa foi bem política aqui, né? Terceiro exemplo, I will call him now. Eu vou ligar para ele agora. Uma decisão real, na hora. I would call him, but I am busy. Eu ligaria, mas estou ocupado. Uma hipótese, né? Porque tá dependendo aqui, ó, da primeira coisa que tá falando. Não ligou porque está ocupado. That will be expensive. Isso vai ser tão caro, tá prevendo, tá? Por isso que tá sendo will. Agora a hipótese. Isso seria that would be expensive. E vamos agora para expressões nativas, curtas e muito usadas no dia a dia, tá? Pelos nativos. I'll see, eu vou ver. I'll do, pode deixar. That would be great. Isso seria ótimo. I wouldn't do that. Eu não faria isso. E o último exemplo aqui, what would you do? O que você faria, né? São frases que você vai escutar no cinema, você vai escutar numa série, vai escutar numa música, você vai escutar no dia a dia. E os principais dos brasileiros, tá? Primeiro erro aqui, ó, I would go tomorrow. Por que está errado aqui, ó? Porque é um futuro que vai acontecer. Então tem que ser o will. Se vai amanhã, então vai ser I will go tomorrow. Misturar would com will na mesma pergunta. Would you help me? Sendo que era necessário somente utilizar ou um ou outro, tá? Depende do contexto. Would you help me? Que aqui se torna um pedido político, né? Ó, um pedido aqui mais polido, quando é com would. Conjugar verbo depois do modal. He will goes. Quando a gente está utilizando o modal will ou would, o verbo não se altera, tá? Então vai se tornar go mesmo, não tem nenhuma mudança. He will go é a forma correta. Pronunciar would com L, né? Então tem que ser would mesmo. Eu mesmo pronunciei aqui com L novamente, porque é uma coisa que eu peguei o hábito no passado e ainda acabo trazendo até hoje, que eu tô tentando me policiar para não colocar esse L. Confundir I'd com had, tá? I'd like a coffee. Eu gostaria. I'd finish a red. Eu tinha terminado. Usar o would sem cenário hipotético, sem o if, sem uma hipótese. Primeiro caso eu utilizo aqui, ó. I would buy it tomorrow. O certo é I will buy it tomorrow. Tem que ser will, porque não criou o cenário hipotético. Agora, quando cria, vai ser assim. I would buy it if it was cheaper. E achar que want é want. Want é will mais not. E want é querer. I want to go. I want to go. Essa aqui é a diferença. Tá? Tem realmente o som mais forte aqui no O quando você quer falar want.